Olá, o Ciência é Tudo já está no ar. Eu sou Priscila Rangel e o programa de hoje destaca os projetos brasileiros voltados ao enfrentamento da Covid-19. Testes, vacinas e medicamentos eficazes são os alvos desses estudos que têm em comum o fomento da FINEP, financiadora de estudos e projetos, empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E se você já estiver pronto aí, a gente segue pelo universo da ciência e tecnologia no país. Vamos juntos? Realizar testes em massa é uma das estratégias mais utilizadas pelo mundo para conter a propagação do novo coronavírus. No Brasil, alguns projetos desenvolvem testes de diagnósticos para a Covid-19 com tecnologias inovadoras, de baixo custo e resultado rápido. A financiadora de estudos e projetos, FINEP, empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o MCTI, tem investido em projetos para ampliar a capacidade de diagnóstico do novo coronavírus. Um deles apoia ações de diagnóstico molecular e imunodiagnóstico. À frente dessas ações estão a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, Fundep, e a Universidade Federal de Minas Gerais. A pesquisadora Ana Paula Fernandes, do Centro de Tecnologia de Vacinas da UFMG, coordena o projeto. Esse projeto ele tem como principal objetivo agregar pesquisadores de várias instituições, entre elas a Fiocruz, a USP, o Butantan e a UFMG, para que possa ser ampliado a capacidade de diagnóstico de Covid-19 no Brasil, tanto em relação aos testes moleculares que já estão padronizados e que são referência para o diagnóstico da doença, mas um dos principais objetivos dessa rede é também nacionalizar, criar competência no Brasil para nacionalizar a produção dos insumos que são mais importantes. Os testes moleculares que verificam a presença do ácido ribonucleico RNA viral, material genético do vírus SARS-CoV-2, costumam ser mais indicados no início dos sintomas, e os testes sorológicos, que buscam a presença de anticorpos, são recomendados a partir do 7º dia da doença. Por isso, é importante investir em ambos. Outro projeto financiado pela FINEP, coordenado pelo professor Luiz Ricardo Goulart Filho, da Universidade Federal de Uberlândia, está desenvolvendo kits diagnósticos inovadores para detectar o novo coronavírus. Os kits têm baixo custo, são rápidos e dispensam a necessidade de reagentes. Nós recebemos R$700 mil da FINEP e mais de R$6 milhões da empresa parceira, que é a Imunoscan Engenharia Molecular Limitada, e foi um imenso prazer participar desse projeto e elaborar uma plataforma extremamente inovadora e diferenciada das que estão no mercado, porque nós desenvolvemos uma tecnologia chamada de biofotônica, que independe de reagentes, e ela está pronta para ir para o mercado nas próximas semanas. O teste coleta a saliva e o fluido do gargarejo do paciente. As amostras seguem para um laboratório e são transformadas em um filme, que é analisado por um software e em 2 minutos sai o resultado. Temos outras duas também financiadas pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, que é um sensor baseado em smartphone, provavelmente vai estar no mercado em agosto, e também uma tecnologia baseada em metabolômica, que é por espectrometria de massas, que também foi desenvolvida em conjunto com a MCTI e FINEP, e que também vai estar disponível no mercado também nas próximas semanas.
Na busca por uma vacina que previna contra o coronavírus, alguns estudos brasileiros avaliam impactos do uso de vacinas já existentes, enquanto outras pesquisas se dedicam a desenvolver antígenos com base em partículas semelhantes ao vírus, por exemplo. A pandemia do novo coronavírus acelerou a busca por vacinas contra a doença que parou o mundo. No Brasil, a FINEP financia projetos de pesquisa para a produção de vacinas contra a Covid-19. São iniciativas de diversas instituições, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade de São Paulo e a Fundação Oswaldo Cruz. O projeto, coordenado pela professora Fernanda Mello, da UFRJ, busca avaliar o impacto da vacina BCG na proteção contra a Covid-19. Utilizada há anos para a prevenção das formas graves de tuberculose, a BCG pode ter efeitos na proteção de outras infecções. Segundo a pesquisa, países que mantiveram a BCG no calendário vacinal obrigatório tiveram o menor número de casos graves da Covid. O estudo pretende investigar, em especial, o efeito da vacina em profissionais da saúde, grupo extremamente exposto à doença. A avaliação do efeito protetor desta vacina neste grupo em especial poderá identificar a utilização desta vacina enquanto nós não tenhamos uma vacina específica para a Covid-19. Portanto, esse estudo financiado pela FINEP tem um grande potencial e grande importância no contexto da pandemia do Covid-19 e que poderá ser utilizado para que tomemos a decisão de utilização de medidas que possam reduzir a mortalidade associada à Covid-19 até que tenhamos uma vacina específica para essa doença. Outra importante pesquisa da Universidade de São Paulo pretende desenvolver vacinas contra a Covid-19. A previsão é que no próximo ano já comecem os testes clínicos dessa vacina. Nós, desde o início, achávamos que para fazermos uma vacina que tenha uma ampla cobertura e que também dê uma longa memória de proteção, que nós tínhamos que estudar mais a resposta imunológica. Para tanto, fizemos um projeto de desenvolvimento de vacina. Esse projeto foi examinado e aprovado pela FINEP, que acredita na ciência brasileira e nos propicia que estudemos 220 indivíduos que são convalescentes para a doença, ou seja, já tiveram a doença e não a têm mais, e que conseguiram então eliminar o vírus. E ao eliminar o vírus, eles desencadearam uma resposta de anticorpos e também uma resposta celular. Com esses 220 indivíduos, nós estamos testando os anticorpos contra peptídeos sintéticos, que depreendemos da estrutura do vírus que fossem importantes para sua neutralização, e também nós desenvolvemos e sintetizamos peptídeos, que são fragmentos de proteína, a partir de proteínas da superfície do vírus e proteínas também não estruturais, que desencadeiam uma resposta de célula T muito forte. Já na Fundação Oswaldo Cruz, as pesquisas se empenham em produzir uma vacina contra a Covid-19 a partir do vírus da gripe comum. O objetivo é usar o vírus influenza como plataforma para a entrega de antígenos, que são os responsáveis pela produção dos anticorpos. Reposicionamento de fármacos e também identificação de novas estratégias terapêuticas. Essas são as apostas de projetos que buscam medicamentos para tratar as infecções causadas pelo novo coronavírus. A FINEP assinou um convênio com o Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais, CNPEM, organização social supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o MCTI, para desenvolver pesquisas com medicamentos e outras ações de enfrentamento ao novo coronavírus. Um dos projetos tem como norte o reposicionamento de fármacos e está sendo realizado por pesquisadores do Laboratório Nacional de Biociências, o LNBio. A FINEP tem nos apoiado a seguir pesquisa em 3 diferentes frentes.
uma frente que é in silico, portanto realizada em análise por computador, uma frente de revisão aguçada e crítica da literatura acerca de medicamentos e uma terceira frente que tem a ver com o teste usando o próprio vírus, o SARS-CoV-2, e como que medicamentos podem impedir a replicação desse vírus, visando então a redução dessa infecção e um possível tratamento. A estratégia principal que norteia essas três frentes é o reposicionamento de fármacos. Como a gente sabe, a pandemia não espera e a FINEP tem nos apoiado a procurar, dentre os medicamentos que já são aprovados para uso humano, quais que possam servir para tratar essa doença, que é, obviamente, urgente. O projeto está em fase avançada e um medicamento identificado pelos pesquisadores demonstrou eficácia in vitro contra o SARS-CoV-2. O fármaco é barato, bem tolerado e possui formulação pediátrica. No CNPEM, os trabalhos continuam em busca de novos medicamentos e do entendimento das estruturas moleculares envolvidas na infecção. Faz alguns meses nós já chegamos a 2.000 medicamentos que foram triados nessas três frentes que eu mencionei e chegamos então a 6 medicamentos e finalmente a um medicamento que seguiu para testes clínicos e nós estamos aí esperançosos dos resultados que essa pesquisa, que continua em andamento, obviamente, possa trazer em termos de benefício para a sociedade brasileira e para o resto do mundo. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com apoio da FINEP, está financiando algumas pesquisas com nitazoxanida, um dos fármacos analisados pelo CNPEM no tratamento de pacientes com Covid-19. Um dos estudos avalia a eficácia da substância em pacientes com pneumonia induzida pelo novo coronavírus. Iniciamos um estudo em que objetivávamos que pacientes com pneumonia evoluíssem após a terapia com nitazoxanida 500 mg 3 vezes por dia durante 5 dias, esses pacientes evoluíssem de forma benéfica, não sendo internados em unidade de terapia intensiva. Também liderado pela UFRJ, um outro estudo com a nitazoxanida pretende verificar a ação da substância no tratamento de pacientes logo que apresentam os primeiros sintomas da Covid-19. Os pacientes que apresentassem sintomas tosse seca, fadiga, febre, nos primeiros dias, do dia 1 ao dia 3, poderiam ser incluídos nesse estudo, em que seriam também tratados com 500 mg de nitazoxanida 3 vezes por dia, durante 5 dias. E nesse estudo, nós avaliaríamos se efetivamente o que foi observado in vitro pelo CNPEM ocorria em vivo nos nossos pacientes, reduzindo significativamente a carga viral. Esse estudo está também em andamento e provavelmente em breve teremos resultados para serem divulgados à população brasileira. Vamos fazer um intervalo agora? Mas rapidinho, o Ciência Tudo está de volta. Estamos de volta com o Ciência é Tudo. E agora a gente conhece um projeto que tem o objetivo de desenvolver opções de álcool gel 70% por meio de espessantes alternativos ao Carbopol 940. É o desafio do projeto Álcool-San, realizado em parceria entre a Fundação Copetec e as universidades federais do Rio de Janeiro, do Paraná, de Goiás e da Paraíba. Os estudos pretendem encontrar ao menos 5 produtos que possam ser utilizados em substituição ao Carbopol 940 e que também ofereçam segurança, boa qualidade e garantia de eficácia. A ideia é que os antissépticos possam ser usados pelos profissionais de saúde que atuam na linha de frente das ações de combate a infecções transmissíveis e também pela população em geral.
Os espessantes alternativos, potencialmente classificados como álcool gel 70%, que serão obtidos para substituir o uso do Carbopol 940, devem ser opções economicamente viáveis, seguras e amplamente disponíveis. A missão da FINEP de promover o desenvolvimento social e econômico por meio da inovação já deu diversos frutos. São 53 anos de história e de fomento da ciência, tecnologia e inovação no país. Bom, e sobre esse assunto eu converso agora com o presidente da FINEP, que é a Financiadora de Estudos e Projetos, esse órgão vinculado ao MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Valdemar Barroso Magno Neto. Presidente, bem-vindo ao Ciência Tudo, tudo bem? Muito obrigado por essa oportunidade aí, eu quero, Karina, e também quero cumprimentar a todos esse grande programa que é o Ciência é Tudo. Parabéns, obrigado. Obrigada, presidente. Bom, para a gente começar, quero entender o que é exatamente a FINEP, o que é essa financiadora, de que forma esse órgão tem atuado aí, né, ao longo desses 53 anos. Se pudesse resumir o que é a FINEP é a única empresa do governo federal. Ela tem uma missão bem específica, que é atuar no desenvolvimento científico, tecnológico, e exerce um papel, possui vários instrumentos legais para correr risco junto às empresas, às instituições de ciência, tecnologia e inovação, para promover a inovação. E o objetivo principal dessa inovação converge para o objetivo do nosso Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é produzir conhecimento, gerar riqueza e melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Perfeito. Presidente, na prática, como é que funciona esse financiamento, esse investimento? São linhas de crédito diferenciadas? E quem estiver acompanhando a gente, quem é que pode realmente participar disso? Universidades, empresas privadas? É destinado a todos os segmentos? Nós temos, como eu disse, a pesquisa básica, passa pela pesquisa aplicada, temos ali na parte de desenvolvimento de startup e, finalmente, no crédito. E a FINEP, por seu regime jurídico, possui vários instrumentos. E a gente classifica em instrumentos não reembolsáveis, instrumentos reembolsáveis e investimentos. No caso dos investimentos não reembolsáveis, elas vão muito na linha da pesquisa básica e da pesquisa aplicada. Então, ela possui chamadas públicas para o desenvolvimento de pesquisas que nós chamamos de subvenção econômicas para empresas. Temos convênio com as instituições de ciência, tecnologia e inovação para desenvolverem e instalarem infraestrutura laboratorial. Realizamos investimento em startups. Nós temos alguns exemplos. Hoje nós estamos tratando do caso da pandemia da Covid-19. Tem empresas que estão sendo investidas para gerar e produzir kit diagnóstico, kit para diagnósticos rápidos, com grande assertividade, e chegando já na fase de produção, onde as empresas já estão consolidadas, de empréstimos reembolsáveis. Empréstimos esses que são subsidiados, né? A FINEP, então, ela atua em toda a cadeia de inovação, com vários instrumentos integrados, e usando um modelo que é um modelo de sucesso na inovação, que é o modelo da tripla hélice, onde o Centro de Pesquisa, as instituições de ciência, tecnologia e inovação entram com conhecimento, com a geração do conhecimento das empresas, com a visão de mercado, e o governo com a legislação e com esse aporte de recursos reembolsáveis ou não reembolsáveis. Quando a gente fala da FINEP, né, são vários programas e são vários produtos que estão relacionados a essa financiadora. O senhor citou a questão da Covid, quero ressaltar isso, que existe inclusive um destaque para as ações emergenciais em torno da Covid-19. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. O Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o órgão ao qual nós estamos vinculados, ele já em fevereiro de 2020, criou a Rede Vírus. A Rede Vírus, ela incorpora cientistas, instituições de pesquisas e estabelece as estratégias voltadas para o combate à Covid. E a FINEP é uma das instituições que operacionaliza essa estratégia do governo federal
por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E como diretriz recebida para a FINEP, ela passou a atuar tanto na prevenção, no fomento da prevenção, no fomento ao diagnóstico e no fomento ao tratamento. Então, nós temos aí, utilizando todos esses recursos da FINEP, como eu falei, né, recursos não reembolsáveis e recursos reembolsáveis, de modo que nós possamos realizar pesquisas, possamos desenvolver equipamentos para a prevenção, o diagnóstico e o combate a coronavírus. O que eu posso dizer, eu acho que vale a pena dizer, é que esse trabalho que a FINEP vem realizando há 53 anos, parece que realmente nos preparou para esse grande momento. Eu tenho conversado com os nossos funcionários, tenho verificado e constatado o quanto que eles são comprometidos, o quanto que eles são competentes. E essa competência relacional junto à empresa, junto à universidade, junto às instituições de pesquisa, permitiu que essas diretrizes da Rede Vírus elas pudessem realmente ser implementadas. Hoje a pesquisa, a ciência, na verdade, desde sempre, né, esteve muito presente nas universidades, né? Muito do saber científico surge, nasce nas universidades. Hoje, qual é o papel da FINEP nas universidades brasileiras? Sobre a infraestrutura laboratorial das universidades e instituições de ciência, tecnologia e inovação, eles são fundamentais, porque se nós olharmos a pesquisa no Brasil, ela teve um crescimento muito grande. Hoje, o Brasil ele ocupa a 13ª posição em produção científica. Isso deveu-se muito, como até já falei, aos cursos de pós-graduação que foram assim, patrocinados pela CAPES, as pesquisas que foram patrocinadas pelo CNPq e a infraestrutura laboratorial que foi assim patrocinada pela FINEP. Ou seja, a existência dessa infraestrutura laboratorial permite que esses cientistas brasileiros, que são realmente bastante competentes, eles tenham um ambiente de trabalho favorável ao desenvolvimento de sua pesquisa. E até volto ao caso do combate à Covid-19, isso só foi possível, e só está sendo possível porque nós temos infraestrutura e uma comunidade científica bastante competente. Por falar nisso, presidente, qual é o montante hoje investido pela FINEP? Existe um valor hoje que consegue... qual é o valor hoje que serve para esses financiamentos? Ou tem alguma perspectiva futura do que pode ser investido ainda? Sobre valores que estão sendo empregados no ano... valores empregados no ano de 2020 pela FINEP, são cerca de 2,5 bilhões. E aí compreende, né, financiamentos reembolsáveis e financiamentos não reembolsáveis. Agora eu vou falar particularmente um pouco sobre cerca de 1 bilhão para financiamento não reembolsáveis. Nós temos, além dos projetos voltados para a Covid-19, como eu já falei, nós temos agora uma chamada pública voltada para programas na era 4.0, ou seja, o agronegócio 4.0, a indústria 4.0, a saúde 4.0 e cidades inteligentes. A gente pode citar alguns exemplos, né? Para a indústria 4.0, nós estamos realizando simulação de indústrias, né? E até tem uma estatística interessante, uma estatística feita pela CNI em 2017, onde no Brasil hoje nós temos apenas 1,6% das indústrias na era 4.0, que é aquela que usa automação e computação nas nuvens. E, na verdade, se nós pegarmos esse conhecimento da evolução na fase 4.0 e passarmos para o nosso agronegócio, nós teremos uma produtividade bem maior para o Brasil. E nós sabemos que cada vez mais haverá necessidade de alimentos para o Brasil e para o mundo. E se nós formos para a saúde 4.0, nós temos um projeto, essas chamadas públicas, elas trarão vantagens para principalmente as nossas cidades do interior, onde nós poderíamos ter projetos de telemedicina. Ou seja, na totalidade nós temos cerca de 50 milhões de reais e a maior chamada pública voltada para a fase 4.0 e tem, no caso, projetos que vão desde a saúde 4.0 para ter a interiorização
da saúde no país, o agronegócio para aumentar a nossa produtividade e a qualidade. Nós temos as cidades inteligentes e a indústria 4.0. Muito bem, eu conversei com o Valdemar Barroso Magno Neto, presidente da FINEP, a financiadora de estudos e projetos, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Presidente, muito obrigada por esse papo. Muito obrigado aí ao canal, muito obrigado, foi um prazer estar contigo. Tá aí, sucesso aí nos trabalhos futuros. E o episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente continua a jornada do conhecimento. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você uma ótima semana. Tchauzinho!